Nós vamos agora ao segundo tópico da nossa palestra, que vai abordar o panorama do cenário de consumo. Chamamos ao palco o senhor Marcelo Mônaco, gerente de atendimento à indústria da Nielsen. Vamos recebê-lo. Olá, bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradeço pela oportunidade. Nessa apresentação, nós vamos falar um pouco sobre como se estrutura ou vem se organizando o mercado de consumo. E, em primeiro lugar, nós partimos de um estudo global feito pela Nielsen, que reflete a confiança do consumidor. Então, o número médio, esse índice que é calculado pela Nielsen em mais de 55 países, é médio em 91, esse é o índice médio global, e o Brasil tem um índice de 111. Na verdade, o país ele tem o 7º maior índice de confiança frente a todos os outros países do estudo, globalmente falando. E quando a gente compara algumas perguntas, dentre elas se destaca a questão da perspectiva das pessoas frente ao ambiente recessivo. Então, na comparação do terceiro trimestre contra o quarto trimestre de 2012, frente à pergunta se você acha que o seu país está em um momento de recessão, nós observamos que, globalmente, a percepção de 62% das pessoas no trimestre passado era de que existia um ambiente de recessão, frente a 59% no último trimestre. E essa situação de evolução, ou uma perspectiva mais otimista, acontece também, não só globalmente, mas também regionalmente, numa perspectiva de Latam, e também se analisamos os dados de Brasil. No caso, claro, em função da situação do Brasil ser extremamente positiva e de tudo que aconteceu ao longo dos últimos anos, nós percebemos que essa perspectiva, essa percepção otimista, ela é muito mais clara dentro do nosso país, se comparado com os demais países da região. Um outro ponto interessante dessa pesquisa é quando nós comparamos os pontos que geram maior preocupação para o brasileiro, se comparado com a soma dos países da nossa região. Então, nós conseguimos observar que saúde, o equilíbrio do trabalho versus a vida pessoal e a criminalidade são os pontos que chamam a maior atenção, ou que trazem, por parte dessa pessoa, desse consumidor, o maior ponto de atenção. E a economia, na verdade, acaba ficando em 6º lugar dentro desse ranking de preocupações. Quando nós comparamos com a Latam, isso já temos um panorama bastante diferente. Na região, as maiores preocupações são com emprego, criminalidade, mas também com a economia. Então, isso, na verdade, acaba refletindo muito do que aconteceu ao longo dos últimos 2 anos. Que, embora nós tenhamos um crescimento, em termos de PIB no último ano, muito aquém do que era esperado, e nós observamos um começo de retomada desse crescimento a partir do terceiro trimestre, mas ainda de uma forma tímida, existem vários indicadores que acabam reforçando essa perspectiva do brasileiro, que são a questão do emprego, que hoje nós vivemos uma situação de praticamente pleno emprego, temos um crescimento da renda, que permite acesso ao consumo, e o crédito também funcionando como uma alavanca para esse desenvolvimento econômico. Mas o grande sinal de alerta para que eu consiga manter essa perspectiva otimista, nós precisamos ter investimentos em infraestrutura, para garantir esse desenvolvimento acontecendo de uma maneira plena, e também termos uma atenção com o ponto da inflação, que volta a ser efetivamente um ponto de atenção. E, recentemente, nós começamos a observar, a partir das declarações do governo, do Ministério da Fazenda, uma real preocupação com relação ao crescimento inflacionário, seja pela questão da possibilidade da mudança dos níveis de taxa de juros, que já começam a ser discutidas no ambiente, mas, claramente, esse é um ponto que vai ser o foco principal, do ponto de vista econômico, macroeconômico, para o ano de 2013. Quando nós observamos esse cenário de um crescimento mais tímido da economia, isso acaba sendo refletido no que a Nielsen reporta como o total cestas Nielsen, que são mais de 150 categorias de produto, e que
mostram um crescimento praticamente estável em termos de volume ao longo do último ano. Dentre as cestas de produtos de consumo que a Nielsen audita, algumas ainda se destacam, como são os casos de bebidas não alcoólicas, e aqui nós temos um papel importante de água e sucos prontos, o lado da saudabilidade, dando um reforço para o crescimento dessa cesta. Nós temos higiene e beleza, que vem crescendo, muito impulsionado também por algumas categorias, principalmente as categorias de hair, ligadas ao cuidado com cabelos, tinturas, shampoos, condicionadores, que são efetivamente as categorias que se destacam e destoam frente ao nível de crescimento observado ao longo do ano de 2012. Com respeito a canais, e pegando um pouco do que o Olegário já destacou ao longo da sua primeira apresentação, nós observamos, acima da média do crescimento de 0,2%, um crescimento dos formatos menores, que é uma tendência que a gente observa no varejo, do crescimento do número de lojas de menor porte, focando especificamente no conceito da proximidade, da conveniência ao consumidor, e também o farma, que vem se destacando ao longo dos últimos 2 anos, de maneira bastante consistente, e refletindo um pouco o que o Olegário havia dito inicialmente, que foi uma mudança do posicionamento de portfólio e posicionamento de preço, que acabou refletindo num crescimento sustentável desse canal ao longo dos últimos 2 anos. Dentro do que a Nielsen, normalmente, quando nós fazemos as análises de crescimento, e nós fizemos isso no ano passado, nós fizemos uma subdivisão das categorias de produto em 2 grupos. Então, nós temos as categorias de acesso, que são aquelas categorias que ainda não estão tão bem distribuídas nos pontos de venda, ou que não têm uma penetração tão grande nos domicílios, e as categorias maduras, que já têm um nível de desenvolvimento muito mais acentuado. E o que a gente observa, porque no ano passado uma grande parte do crescimento veio pelos 2 grupos, mas com características muito diferentes, é que quando eu falo de categorias de acesso, o grande foco, claro, é aumentar a pulverização desse produto dentro dos pontos de venda e fazer com que esse consumidor se interesse a trazer esse produto para dentro da sua cesta de compras. Então, o grande foco é gerar essa experimentação por parte do consumidor. E isso a gente consegue observar por um grande número de categorias de produtos diferentes. Então, exemplos, leite fermentado, bebidas à base de soja, cereais matinais, são categorias que vêm aparecendo de uma forma mais clara dentro do ponto de venda, até mesmo explorando pontos extra, aumentando a sua exposição e o contato com o consumidor, com o shopper, no caso, para que a venda seja efetivamente alavancada. E, nesse cenário, as marcas têm um papel fundamental, exatamente porque esse vínculo entre o consumidor, entre o shopper, com a marca, estabelecida através de alguns atributos comuns, é fundamental para criar essa ligação e gerar a experimentação. Uma informação interessante é que, dentro do grupo de acesso, a classe social que mais contribuiu para o crescimento desse grupo foram as pessoas de classe DE. E uma percepção que sempre nós temos, né, senso comum, é de que essas pessoas buscam um produto de preço baixo. E, na verdade, o que a gente observa é que, em 72% dos casos, esse grupo de consumidores busca marcas mainstream ou premium, que tenham um posicionamento diferenciado, que trazem uma proposta de valor. Então, para um grupo como o grupo de acesso, é muito importante levar em consideração também esse fato, que a força da marca, a maneira como a comunicação é estruturada, contribui diretamente para o crescimento e para a alavancagem no caso das vendas. Já quando nós falamos, né, de categorias que se deslocam ao longo desse ciclo e já se aproximam mais do grupo de categorias maduras, o foco é outro. Na verdade, nós já vamos ter uma busca por inovação, por diferenciação, como maneira de desenvolver essas categorias, que já estão presentes na maior parte dos pontos de venda, que já são consumidas pela maior parte dos shoppers e pelos domicílios brasileiros. Então, inovação e diferenciação vinculadas a uma proposta de valor. Um exemplo que a gente
coloca, e até discutiu no evento anterior, é a questão da categoria de sabonetes, que conseguiu se reinventar ou se desenvolver, trabalhando com atributos diferentes ao longo dos últimos anos. E a gente tem o sabonete antibacteriano ganhando força, o sabonete líquido crescendo dentro dessa categoria. Então, são maneiras de eu demonstrar valor para esse consumidor e fazer com que o crescimento de uma categoria que tendia a uma situação de maior estabilidade consiga retomar um patamar de crescimento mais forte, mais importante. E, para fechar essa reflexão geral, na verdade, eu vou retomar um ponto que o próprio Olegário comentou ao longo da apresentação dele. É claro que, pensando no shopper, nós temos uma proposta de produto, e aí, quando a gente fala de produto, produto, marca, pensando até do ponto de vista de embalagem, de que tipo de desembolso que eu vou alocar para um determinado produto, para um shopper, para permitir o acesso desse shopper a esse produto. Não basta ter apenas essa preocupação com definição de produto, com trazer inovações ao mercado e levar uma proposta de valor. É fundamental num ambiente competitivo como o nosso, onde eu tenho um varejo com uma estrutura muito dinâmica, uma sobreposição de canais, um crescimento do cash and carry, que tem mudado e impactado de maneira muito forte a dinâmica do varejo como um todo. A maior disputa pelo espaço no PDV, como o Olegário mencionou na sua apresentação também. Cada vez mais o número de SKUs presentes é maior, e o espaço da gôndola é o mesmo. Então, diante desse cenário e da dificuldade que o Brasil traz, por ser um país com uma diversidade regional muito grande, de características, de necessidades e demandas por parte desse consumidor, é fundamental que a estratégia esteja muito bem organizada e que a execução seja muito bem monitorada. Então, pontos como trabalhar com um foco em diferentes tipos de loja, tentando direcionar o meu portfólio para cada uma dessas situações. Definição de estratégias de preço, e não só de preço, também de promoção. De que maneira que eu vou fazer com que esse consumidor se interesse pelo meu produto e passe a colocá-lo na sua cesta de compras. E também a questão do sortimento, que cada vez mais é crítica. Dado que eu tenho um espaço limitado dentro desse ponto de venda, de que maneira que eu organizo o meu portfólio, o meu conjunto de produtos a ser disponibilizado para esse consumidor de uma forma ótima, visando ter a maior rentabilidade, tanto para o varejo como para o fabricante. Basicamente, essa era o que eu queria apresentar para vocês. Obrigado. Muito obrigado, senhor Marcelo Mônaco, por sua apresentação.